Mas, João, não existe instrumento musical no culto da igreja apostólica. Não existe. E tem um motivo, irmão João. Sabe por quê? Olha só, irmão João, no Antigo Testamento, quando o profeta ele ia profetizar, ele mandava chamar o tangedor. Sabe o que é tangedor? É alguém que tocava algum instrumento de música. Então, alguém vinha na presença do profeta, começava a tocar um instrumento musical, gerava uma comunhão naquele ambiente, o Espírito de Deus tomava o profeta, então ele começava a profetizar. O irmão sabia disso ou não? O irmão não sabia disso. Que existia os tangedores no Antigo Testamento, que eram músicos, instrumentistas, que vinha tocar na presença do profeta para gerar comunhão, para o Espírito de Deus se empossar do profeta para poder ele profetizar. Por quê, irmão João? Porque o Espírito de Deus não habitava no coração dos profetas como habita no nosso coração hoje. Não. O Espírito de Deus tomava o profeta naquele momento e ele profetizava. Por isso que em várias ocasiões o profeta mandava chamar o tangedor. Por quê? Porque a música, ela gera comunhão. Por quê? O que é música? Lembra? A música é a arte de manifestar os diversos sentimentos da nossa alma mediante o som. Irmão João, a música não é espiritual. A música é sentimental. A música, ela mexe com a emoção do ser humano. Mesmo música mundana ou música sacra ou hinos, ela mexe com a emoção. O irmão quer ver? Por que os profetas da congregação, quando vai se juntar para ajuntamento de profecia, tem os tocadores de violão? Por que quando eles vão orar, alguém fica tocando violão, fazendo um fundo musical na hora da oração? Por que algum irmão do ministério, quando a orquestra está tocando, às vezes ele começa a pregar durante o hino? Porque a música mexe com a emoção, mexe com o sentimento, cria um ambiente emocional que as pessoas acreditam que é espiritual, que gera comunhão. Por que, irmão João, que no batismo muitas pessoas se batizam na congregação sem ter conversão, sem conhecer o Evangelho de Cristo, mas se batiza? Por causa da emoção dos instrumentos musical, por causa da emoção da orquestra. Por que muitos se batizam na congregação através do sinal de algum hino? Porque a música é emocional, irmão João. A música é sentimental, meu irmão. Então, as pessoas ficam maravilhadas com a orquestra da congregação, se emocionam. Muitas criaturas entram na congregação pela primeira vez e saem maravilhado com o quê? Com a orquestra, com os hinos. Sente emoção. É sentimentalismo. Só que a pessoa chora por causa dos hinos, sente aquela emoção, só que não se converte, depois não volta mais. Ué, irmão João, por quê? Porque o que converte o pecador não é hino, meu irmão, não é emoção por causa de orquestra. A palavra de Deus diz que a fé verdadeira e genuína, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, irmão João. Então a pessoa que se converte de verdade, ela não se converte porque se emocionou por causa do hino, por causa da orquestra, porque é lindo os instrumentos. A pessoa que se converte de verdade, ela se converte porque ela ouviu o Evangelho, a palavra de Deus de verdade. E como na congregação não tem a palavra da verdade, as pessoas, a maioria, se batiza por causa
dos hinos, por causa da orquestra, por causa dos instrumentos musicais. Se batizam por emoção. Então, por isso que Deus não determinou que tivesse orquestra nos cultos da igreja, irmão João. Por quê? Porque não deve haver nada no culto para forçar um ambiente espiritual, para forçar um ambiente emocional, para gerar comunhão, para Deus se manifestar no culto. Não. Não pode haver isso no culto da igreja. Tem que ser natural. Deus precisa se manifestar no culto pela comunhão real e verdadeira da igreja naquele momento. Não algo forçado, gerado por instrumentos musicais que vai gerar emoção e sentimentalismo no culto. Não existe isso, irmão João. Esse é o motivo que não deve existir instrumentos musicais nos cultos, porque a música ela é sentimental e não espiritual. Olha só, a irmã citou Salmo. Na verdade, eu trouxe essa passagem que eu já tinha mandado para a irmã numa outra conversa que a gente teve sobre instrumento musical. Então, olha o que diz em Salmos: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, oferecer-te-ei holocausto de animais nédios, com odorante fumo de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Olha só, irmã Lourença, então, se eu usar instrumento, tiver uma orquestra no culto, porque diz lá no livro de Salmos, né? Louvai ao Senhor com instrumento de corda, com símbolos, com flauta, com órgão. Então, se eu usar essa passagem de Salmos para poder ter orquestra na igreja, olha só aqui o que diz no livro de Salmos, que eu posso oferecer holocausto de animais também para Deus. A irmã vê? Se eu cumpro uma passagem de Salmo que fala sobre instrumento, eu preciso cumprir também essa passagem de Salmos que fala sobre oferecer sacrifício de animais. A irmã vê o que as denominações fazem? Eles pegam da Bíblia só aquilo que convém. É isso. Então, novamente, o Antigo Testamento não é para a igreja praticar como doutrina, na prática, não. O Antigo Testamento para a igreja é somente ensinos para nós de maneira espiritual. É para nós ter como exemplo de fé os homens de Deus e as mulheres do passado. Agora, colocar em prática, praticar como doutrina, literalmente, é no Novo Testamento que é para a igreja. Olha só, irmã Lourença, isso aqui é no Novo Testamento. Olha o que mostra para nós sobre o culto no Novo Testamento. Mateus 26:30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então os discípulos com o Senhor Jesus, no dia da ceia, cantaram o hino. Não tocaram o hino, cantaram com os lábios, certo? Marcos 14:26, é a mesma coisa. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha em Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando hinos, cânticos espirituais. Não fala sobre instrumento e sobre tocar instrumento. Atos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só, Paulo e Silas na prisão cantavam, irmã Lourença, hinos a Deus. Não tocavam instrumento nenhum, cantavam, tá? Colossenses 3:16. Olha só, quando a igreja se reunir, quando os irmãos se reunir, olha o que fala em Colossenses 3:16.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Novamente, não fala sobre tocar instrumento, não fala sobre orquestra, não fala sobre banda, não, é cantar ao Senhor com os nossos lábios. Olha o que diz em Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios. Olha só, irmã Lourença, oferecemos a Deus louvor, o fruto dos lábios, não o fruto da flauta, nem do saxofone, nem do violino, nem do violão, nem do órgão, não, é o fruto dos lábios. Em momento nenhum na escritura do Novo Testamento nós vamos ver a igreja, os apóstolos, na reunião, no culto, tocando instrumento musical. Então, se na Bíblia não tem, no Novo Testamento, por que nós vamos implantar instrumento e orquestra nos cultos? Se na Bíblia não tem nenhum exemplo disso. Eu vou tirar da minha cabeça ou vou querer imitar as denominações? Não posso, irmã Lourença. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. 1 Coríntios 14:26. Olha só o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ensinando sobre a ordem no culto, sobre o que deve ter num culto quando a igreja se reúne. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A irmã viu? E tem cântico, né? Como nós vimos aqui nas outras passagens. Mas não tem orquestra, não tem instrumento. Então, eu não posso inventar algo da minha cabeça e implantar no culto a Deus. Não posso, irmã Lourença. Eu preciso ser guiado pela Escritura. Então, por mais, irmão Gesiel, que alguma prática no culto, na igreja, pareça que não tem problema, mas se estiver fundamentada no Antigo Testamento, eu não posso praticar, porque não está fundamentada na graça. Eu não posso praticar. Está fundamentada na lei, que se tornou velha, que era aio. A graça chegou, Cristo chegou. Eu não posso mais estabelecer práticas do aio, prática da lei que passou, que se tornou velha. A lei, irmão Gesiel, ela tinha força enquanto a graça não tinha chegado, enquanto o Messias não vinha. Mas depois que o Messias veio, que era para quem a lei apontava, para Cristo. Então a lei tinha força nesse tempo, enquanto Cristo não vinha. Mas quando Cristo veio e trouxe a graça, agora a força é a graça. A lei acabou, perdeu a sua força. A lei já cumpriu o seu trabalho, já cumpriu o seu objetivo, que foi anunciar a vinda do Messias, que foi anunciar a vinda e a chegada da graça de Deus para todos os homens. Agora que a graça chegou, para que eu vou ficar debaixo da lei? Para que eu vou ficar debaixo do aio? Não, eu tinha que praticar os mandamentos da lei enquanto a graça não tinha chegado. Aí sim, a lei tinha força, a lei tinha validade. Mas depois que a graça veio na pessoa de Jesus Cristo, agora eu vou me conduzir pela graça e não pela lei. A lei encerrou a sua missão, perdeu a sua força, cumpriu o seu objetivo, envelheceu, acabou. Não devemos mais nos conduzir pela lei, mas somente pela graça. É isso. Por isso que não
tem instrumento musical nos nossos cultos, porque está fundamentado instrumento no culto lá no Antigo Testamento, na lei, e não na graça. E eu não posso, agora que a graça chegou, eu não posso, irmão Gesiel, trazer de volta fundamentos para a igreja da lei. Eu não posso. Encerrou a lei. A função da lei acabou. A lei já cumpriu o seu papel. A graça chegou. Então eu não posso estabelecer coisas da lei do Antigo Testamento na igreja. Não posso. Eu preciso estabelecer somente aquilo que a graça trouxe através dos apóstolos. É isso. Vamos lá, irmãos, concluindo. Irmãos, então, Davi, ele propôs no seu coração construir uma casa, um templo para invocar o nome de Deus, para cultuar a Deus, para sacrificar e adorar a Deus. Davi propôs no seu coração construir um templo para Deus. Deus falou: Davi, eu me agradei do seu desejo, mas você é homem de guerra, Davi. Você tem sangue nas mãos. E se você vai construir um templo para o meu nome, tem que ser um templo santo. Então, eu não permitirei que você construa, porque você é homem de guerra e tem sangue nas mãos. Mas o teu filho, que se assentará no seu trono depois de ti, o reino dele será um reino de paz. Então, ele edificará uma casa para o meu nome. Irmãos, e Deus mostrou para Davi tudo sobre o templo. Qual lugar que deveria ser construído o templo, qual monte, qual material que deveria ser construído, qual as medidas do templo, o que deveria ter no templo. Tudo Deus mostrou com detalhe sobre a construção do templo de Jerusalém para o povo de Israel cultuar, adorar a Deus e oferecer os sacrifícios de animais. Deus mostrou com detalhes, irmãos. Tá? E assim foi feito. Salomão construiu o templo de Jerusalém. Irmãos, então, no templo tinha sacerdotes, tinha porteiro, tinha os que cuidavam do tesouro, que eram os tesoureiros, tinha os cantores, tinha os músicos, tinha os oficiais, tinha os regentes. Era um templo enorme. Então, tinha todos esses cargos e essas funções. Detalhes, irmãos, todos que trabalhavam no templo oficialmente eram da tribo de Levi, eram levitas. Então, todo elemento, irmãos, tudo que era concernente ao templo de Jerusalém fazia parte da antiga aliança, fazia parte do antigo pacto, do Antigo Testamento para Israel. É isso. Mas vindo a graça, vindo Cristo e trazendo para nós um novo pacto, uma nova aliança, irmãos, as coisas mudaram. O relacionamento de Deus com o homem não é mais como no Antigo Testamento. Então houve mudanças no novo pacto. No Novo Testamento não é mais templo de pedra, mas a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então o povo de Israel se reuniam no templo para cultuar a Deus. A igreja primitiva apostólica se reunia nas casas. Então, como existia o templo no antigo pacto, tudo que tinha no templo, concernente ao templo, que era realizado no templo, fazia parte do antigo pacto. Então, não podemos trazer o que era da antiga aliança, trazer para a nova aliança. Não, irmãos, as coisas mudaram. O antigo pacto era somente sombra do novo pacto que haveria de se manifestar. E já se manifestou em Cristo.
Então eu não posso trazer de volta elementos do Antigo Testamento para se praticar na igreja do Novo Testamento. Eu não posso. A igreja primitiva se reunia nas casas. Para que porteiro? Para que tesoureiro? Se a coleta era somente para socorrer os necessitados. Banda, orquestra, encarregados, tesoureiro. Não tinha nada disso na igreja primitiva. Não existia nada disso na igreja apostólica. Irmãos, entendamos uma coisa: orquestra, instrumento musical, fazia parte da antiga aliança, do antigo pacto lá no templo de Jerusalém, e somente os levitas poderiam ser músicos no templo. Até mesmo Davi, o rei Davi, ele não era músico oficial no templo de Jerusalém. Por quê? Porque Davi não era levita, ele era da tribo de Judá. Muitos nem sabem disso. Fala de música, fala de orquestra e acha que Davi era músico oficial no templo de Jerusalém. Não era, porque Davi não era levita, era judeu. Então esse é o problema, irmãos, de ter instrumento no culto da igreja, porque orquestra e instrumento faz parte da antiga aliança. Então se eu implantar orquestra e instrumento no culto, nós estamos de novo trazendo elementos do judaísmo, estamos de novo colocando fundamentos do Antigo Testamento na igreja de Cristo, estamos desprezando a graça, irmãos. É isso. Então, se Deus mostrou com detalhes a construção do templo de Jerusalém, a medida do templo, o local, o material, Deus mostrou com detalhes como deveria ser o templo. Mas no Novo Testamento não fala nada sobre templo para a igreja congregar. Deus esqueceu de revelar para os apóstolos? Não, irmãos, porque não era propósito de Deus que houvesse templo para a igreja se reunir. Mesma coisa sobre instrumento musical, a mesma coisa sobre orquestra. Nós vamos lá nos Salmos, nós vamos lá no livro de Crônicas, no livro de Reis, e fala claramente sobre instrumento musical no templo de Jerusalém, claramente. Louvai ao Senhor com adufe, com saltério, com órgãos, com instrumento de corda, com flautas, com símbolo. Louvai ao Senhor com instrumentos altissonantes. Em várias passagens do Antigo Testamento, de maneira clara, mostra para nós que havia instrumentos musicais de toda sorte, havia músicos lá no Templo de Jerusalém. Mas por que no Novo Testamento, quando nós vemos a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos reunidos, por que não vemos nada falando sobre instrumento musical? Deus esqueceu de revelar para os apóstolos escreverem na Bíblia? Não, irmãos, porque não era propósito de Deus que houvesse instrumento musical no culto. Porque instrumento faz parte da antiga aliança, orquestra faz parte da antiga aliança, assim como o templo. É isso, irmãos. E olha só, e quando nós falamos, como estamos falando, do Templo de Jerusalém, a sua organização, irmãos, vem logo na nossa mente. A congregação é uma cópia do templo do Antigo Testamento. É uma cópia. Tudo que tem no templo do Antigo Testamento tem na congregação. Trouxeram de volta fundamentos da lei e desprezaram a graça. É isso, irmãos. Então, concluindo, por isso que na igreja não há instrumentos musicais.